TV Câmara, Campinas. Agradecer a presença de todos, cumprimentar aqui os membros da mesa. Primeiramente, cumprimentando a Andréia Ferraz e a Roberta Simões, do Movimento Campinas Livre, pela ideia, a idealização, a iniciativa desse evento, bem como também o Dr. Hilário Bock, né, Júnior, que é jornalista e é advogado previdenciário, que vai aqui falar com a gente a respeito da reforma da Previdência. Então, agradecer especialmente a presença de cada um e de cada uma de vocês e do nosso palestrante. Eu quero primeiras damas, se o senhor me permite, por gentileza. Então, passar a primeira palavra à Andréia e, em seguida, a Roberta, para, em seguida, então, ao nosso palestrante. Obrigada, Vinícius. Boa noite a todos. Eu sou a Andréia Ferraz. Nós somos do movimento Campinas Livre. O movimento é bem recente, né? Mas essa ideia desse grupo, ela surgiu da necessidade de nós passarmos mais informações para a sociedade de Campinas, para a população, assuntos que são relevantes para ela, né? Eu acredito que um movimento ele não pode estar pautado apenas em manifestações. A gente tem que, né, agilizar as manifestações, chamarem as pessoas para isso. Mas, além disso, é preciso fazer algo a favor da sociedade. Então, essa é a primeira, né, palestra que nós estamos aqui com... Esqueci o nome, deu branco, doutor Hilário, né, sobre esse assunto tão importante que é a Previdência. E, independente de ser contra ou ser a favor, é um assunto que está aí, que está sendo discutido, que está para ser aprovado, e existem muitas dúvidas com relação a isso, né? Então, o que nós queremos, na verdade, não é falar dela em si, mas do que o que vai acontecer depois que ela for aprovada, que eu acho que isso é o mais importante para as pessoas, né, que vão se aposentar, que estão prestes a se aposentar, precisam de informações ou para ficarem mais tranquilas, ou para ficarem mais atentas, ou realmente para ter saber o que fazer daqui para frente. Então, essa é a ideia, e futuramente nós teremos outros assuntos também que nós queremos abordar, para que as pessoas realmente, né, se informem melhor do que está acontecendo, não só no nosso país, mas na nossa cidade também. Tá bom? Agora a Roberta também vai falar um pouquinho. Aperta o botãozinho. Isso, apertar. Não, tá aceso. Olá. Olá, boa noite. Sou Roberta Simões. Bom, enfim, a Andréia já falou que esse é um movimento novo. A gente saiu do speech de manifestações e, né, estamos entrando agora num movimento de debates construtivos, positivos, de fazer as coisas funcionando ativamente, de uma forma que informe as pessoas e que elas participem e saibam o que está acontecendo, principalmente na nossa cidade, porque até agora a gente quis mudança, fez mudança, estamos com um monte de mudança para acontecer aí, e a gente tem que saber o que isso significa agora na prática, né? Então, o doutor Hilário está aqui. A Previdência é uma coisa que nós, né, apoiamos, lutamos por ela, mas agora a gente tem que entender o que significa isso, assim como todas as outras reformas. Então, ele vai ajudar a gente aqui a entender as coisas que, né, são boas, as coisas que são mais ou menos, e, enfim, e tudo aquilo que a gente precisa entender. E eu quero parabenizar, porque é muito legal ter gente aqui na Câmara, numa sexta-feira à noite, né, numa balada de Câmara, e falando sobre coisas tão importantes. Tá bom? Boa noite. E obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada. Então, eu passo a palavra aqui para o doutor Hilário, que vai ministrar, então, sua palestra e, em seguida, tirar as dúvidas daqueles que quiserem se pronunciar. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius, representante da casa aqui, pela recepção, pelo convite feito pela Andréia, pela Roberta, e a gente prontamente aceitou, porque, apesar de a gente exercer uma atividade profissional como advogado,
Nós temos também uma responsabilidade social na nossa empresa, que já tem mais de 40 anos, vem desde meu avô, todos trabalhando na área de previdência social, e a gente assiste à aflição das pessoas, principalmente em mudanças como esta. Já tivemos várias mudanças, várias reformas na previdência social, e então nós desenvolvemos, a partir daí, um trabalho, uma empresa paralela chamada Aposente Fácil, no qual nós fazemos ações sociais no Nordeste do país, fazemos ações sociais de esclarecimento, de educação previdenciária, em toda a América Latina, inclusive na América Central. Então, nós temos um trabalho muito ativo nessa questão de educação previdenciária, né? Então, com muito prazer que a gente aceita esses convites, até porque o que nos move é justamente essa questão de esclarecer os direitos das pessoas para que elas possam, de fato, exercer os seus direitos, se integrar na sociedade, diminuir desigualdades sociais e buscar o pleno reconhecimento da cidadania. Então, esse é o nosso foco. Daí porque a gente se alinha a todos os movimentos que visam esclarecer esses direitos e buscar para as pessoas realmente uma integração maior. Então, eu agradeço o convite e é com muito prazer que eu estou aqui. Se for permitido, como nós não temos muitas pessoas, que se vocês pudessem intervir na hora que eles quisessem para já poder fazer perguntas, para não ficar para o final as perguntas. Já que nós não temos muitas pessoas, dá para a gente fazer uma atuação mais didática, para não falar 40 minutos, 50 minutos e depois vocês não ouvirem aquilo que vocês querem ouvir. Então, vocês podem intervir, né? Vou seguir uma rotina do que eu preparei. Só vou me permitir também, se a pergunta de vocês forem algo que eu vou abordar um pouco mais adiante, para não fugir da didática e da composição do material, a gente aborda um pouco mais adiante. Tá certo? Então, eu convido todos vocês a participarem. Na hora que vocês quiserem intervir, podem fazer pergunta e a gente vai desenvolvendo sobre isso. Pode ser assim? Bom, então fica... Bom, então tá feito. Justifica a vinda de vocês aqui na sexta-feira à noite. Né? Pronto. Bom, gente, quando a gente fala em reforma da Previdência, regras de transição, é bom a gente explicar um pouco sobre estas questões, para que a gente não fique nessa mesma temática de discussão sobre se a reforma da Previdência é necessária, se ela não é necessária, se ela é boa, se ela é ruim. E para isso, eu não gosto de analisar essas questões do ponto de vista político, até porque nós não estamos aqui para analisar uma questão politicamente, se mexe com a vida de milhões de pessoas, né? Nós estamos trabalhando, mexendo com a vida de milhões de pessoas. Então, eu gosto de partir de algo que a gente vê no dia a dia. E a gente, nada melhor do que isso, para a gente perceber o dia a dia, é nós olharmos hoje como é a sociedade e como era a sociedade quando a Previdência foi criada. Para isso, nós temos que pensar que até 1960 nós não tínhamos uma lei orgânica da Previdência Social. Foi em 1960, com a lei Eloy Chaves, desculpa, com a lei orgânica da Previdência Social, que nós tivemos praticamente aí um ordenamento único para todo mundo. Mas óbvio que a Previdência, quando ela está sendo regulamentada, é porque a sociedade está demandando uma regulamentação. E muito antes disso, nós tínhamos uma Previdência que não era a Previdência que nós temos hoje. As Previdências, elas tinham uma situação diferente, que eram relacionadas exatamente com aquilo que representava os anseios da sociedade na época. Por volta de 1923, nós começamos a ter as primeiras caixas de aposentadorias e pensões. As pessoas contribuíam para uma caixa de aposentadoria que era dentro das empresas, porque o cenário era completamente diferente. As pessoas entravam numa empresa, começavam a trabalhar numa empresa e se aposentavam nessa empresa. Então, a única preocupação que as pessoas tinham nesse primeiro momento era saber apenas de quando elas iam se aposentar. E a aposentadoria tinha, de fato, o seu sentido. A aposentadoria tem tudo a ver com aposentos. As pessoas aposentavam e, de fato, paravam de trabalhar. Porque, na verdade, a aposentadoria substituía, que essa é a natureza jurídica da aposentadoria, que é a substituição do salário. As pessoas, então, substituem o salário por incapacidade, em razão da velhice,
em razão do tempo de contribuição, aposentadoria especial ou até pensão por morte, acidentes do trabalho e benefício por incapacidade. Então tinha umas contingências sociais e as pessoas se aposentavam desta forma. Naturalmente, num segundo momento, as pessoas começaram a sair das empresas, mas não mudavam de profissão. E aí, então, de caixas de aposentadorias e pensões, nós começamos a ter institutos de aposentadorias e pensões. As pessoas que têm mais ou menos os 50, 55, 60 anos de idade, vai lembrar, ou pelo menos ouviu dizer, dos IAPIs, IAPCs, IAPTECs, que eram institutos de aposentadorias e pensões. Porque as pessoas, os industriários, saíam de uma empresa, iam para outra empresa, mas não saíam do ramo industrial. Os comerciários, idem, bancários também, o IAPTEC, transporte de carga, dos marítimos, e era assim que funcionava. Vários institutos de previdência onde as pessoas continuavam na mesma atividade profissional. Não é preciso dizer que hoje é tudo diferente. Se nós observarmos hoje, nós não poderíamos pensar que há 5 anos atrás, que hoje nós teríamos uma profissão regulamentada de operador de drone. Então, é óbvio que as pessoas começaram, ao longo do tempo, não só mudar de empresas, mas também mudar de profissões. E aí, então, precisávamos de um instituto único que fosse nacional e que cuidasse da Previdência Social. Deu para entender qual que é a sigla. Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo INPS. E aí, então, para que todas essas normas que eram descentralizadas fossem centralizadas, foi criado em 1960 uma lei orgânica da Previdência Social para reger todos esses institutos, todas essas caixas de aposentadorias e pensão. E aí, obviamente, se nós temos um instituto próprio, aliás, um instituto nacional, nós precisaríamos de alguém que administrasse todos esses recursos, alguém que cuidasse bem de todos esses recursos, alguém que fosse idôneo e que esse dinheiro não poderia desaparecer. Naturalmente que a pessoa mais apropriada para isso é o Estado. Né? Deu para perceber, então, que a pessoa que foi cuidar disso tudo, naturalmente começou a cuidar disso tudo porque ela quis cuidar disso tudo. Porque não houve uma lei, não houve uma emenda constitucional, não houve nada. O que houve no passado foi um decreto-lei. Para as pessoas que são mais jovens, o decreto-lei nada mais era do que um ato do executivo. É como se hoje, por uma medida provisória, eu dissesse: olha, todo esse dinheiro que está aí vai ser administrado por mim. Só que não precisava passar pelo Congresso Nacional para dar validade ao decreto-lei. Ele valia por simples imposição do Poder Executivo. Então, a nossa Previdência ela já nasce errada. Ela nasce por um ato do Poder Executivo, por uma imposição, onde a administração traz para si todos os recursos e ela administrou da forma que ela bem quis. Não é preciso dizer que hoje nós não temos reserva matemática para fazer frente aos benefícios. Se todos os benefícios, todos os valores de contribuições fossem administrados de forma correta, hoje nós teríamos recursos para poder pagar as aposentadorias. Porque no primeiro momento, ninguém recebia benefício. As pessoas tinham que contribuir 30 anos, as mulheres 25, a aposentadoria era assim. A aposentadoria por idade sempre foi do jeito que ela é hoje. Então nós tínhamos aí um grande espaço de tempo de contribuição para que os recursos fossem administrados de forma adequada. Infelizmente, esses recursos desapareceram e hoje a gente está na situação que está. Bom, se nós não temos recursos, até porque nós temos um pacto de geração, onde um contribui para a aposentadoria do outro e assim sucessivamente, a gente começa a entender um pouco do porquê da reforma da Previdência Social. Porque se nós estamos falando de que nós aqui vamos ser remunerados em termos de benefícios pela geração que vem atrás de nós, e que nós hoje estamos financiando os aposentados que já estão recebendo benefícios, nós começamos a observar um cenário que aconteceu dentro da nossa casa. Se vocês pegarem os pais ou avós de vocês, pegar as fotos de família, vocês vão perceber que tinha aquele montão de homens em pé atrás do sofá, aquele monte de mulheres sentadas na frente e aquele monte de crianças esparramadas pelo chão. Famílias com 3, 4, 5, 6, 10 filhos. Qual que é o cenário de hoje? Famílias com poucos filhos e as mulheres foram para o mercado de trabalho, estão trabalhando e competindo de forma efetiva com os homens e as mulheres passaram a ter menos filhos. Quando eu falo mulheres, falando casal, porque homem não tem filho. Menos filhos
E aquelas que estão tendo filhos e menos filhos ainda estão retardando a maternidade. Não é difícil entender que se nós tivemos um boom no passado e essas pessoas vão envelhecer, significa que nós temos muito mais pessoas envelhecendo, recebendo benefício, e menos pessoas entrando na PEA, que é a população economicamente ativa. É claro que nós vamos ter um desajuste na Previdência Social. Quando eu falo um desajuste, eu não estou falando quando. Até porque todos os números são questionáveis. Ninguém consegue entrar num conceito e numa estatística real quando se fala em Previdência Social. Mas vamos dizer que realmente a gente vai ter um desequilíbrio. E a partir daí nascem, então, as reformas da Previdência Social. Então é por isso que a gente está enfrentando essa situação. O que eu quero deixar antecipadamente colocado é que a minha posição quanto à reforma da Previdência, ela é bem cética. Cética por quê? Não porque ela tem que ser feita ou não tem que ser feita. É porque as pessoas estão imaginando que esta reforma que está acontecendo, essa emenda constitucional, ela é o fim da reforma da Previdência quando ela for aprovada no primeiro e segundo turno do Senado. Não, pelo contrário. Se nós olharmos a reforma da Previdência e dividirmos ela em partes, uma parte é mudança da Constituição Federal e duas partes são normas de aplicação imediata de regras de transição. Quase todas as normas, elas dizem, nos termos da lei, quando a lei for publicada, quando a lei passar a regulamentar, o que nós vamos perceber é que depois da reforma da Previdência Social, no âmbito constitucional, nós vamos ter uma atividade legislativa muito grande para regulamentar todas essas normas que estão aí. Então, na verdade, a reforma ela não está terminando no Senado no mês que vem. Ela vai começar. Sem se falar que as partes que estão sendo discutidas ou são mais discutíveis, nós estamos jogando para uma PEC paralela, uma outra emenda constitucional, uma outra proposta de emenda constitucional. E ainda assim já se fala em se colocar outras regras que são aquelas que não foram aceitas na Câmara e no Senado. Então, ou seja, quando a gente fala em reforma da Previdência Social, nós não estamos falando de agora. Nós estamos falando de algo que está acontecendo, vai acontecer e vai acontecer mais ainda. E todas as vezes que a sociedade demandar uma reforma, nós vamos ter outras reformas. Tanto que nós temos dezenas de emendas constitucionais que mexem diretamente com aposentadorias. Então, toda a movimentação que nós estamos tendo é apenas um começo de movimentação. Nós estamos tirando de uma pirâmide de dominó o último dominó. Toda a pirâmide vai se desfazer e toda a pirâmide precisará de regulamentação. Então é uma coisa muito séria que está acontecendo. E quando a gente fala em reforma, nós estamos falando de reforma que não só mexe com benefícios, mas mexe também com o custeio. Historicamente, as reformas elas mexem com custeio ou com benefícios. Esta mexe com custeio e com benefícios. Não só tirando benefícios, como retardando a concessão de outros benefícios. Então significa que nós estamos diante, talvez, da maior reforma da história da Previdência do país. Então, esses movimentos que buscam integrar a sociedade e esclarecer é muito importante. E muitas pessoas não estão nem aí com isso e é o futuro delas que está em jogo, né? Bom, deixa eu passar o slide aqui. Este aqui, eu coloquei aqui para dizer para vocês, depois eu vou dar um folder para vocês aí do nosso livro. Nós estamos na 5ª edição, eu quero só falar um minutinho desse livro. É um livro atualizável, ele não existe fisicamente, em que a gente atualiza ele semanalmente. Até porque todos os livros de Previdência saem desatualizados. Eu tenho 6 livros publicados, todos desatualizados. E este livro, coincidentemente, a hora que eu coloquei para uma editora e falei que ia fazer um livro atualizável, nenhuma editora quis publicar. Porque olha só como é que é o pensamento que a gente tem hoje. Por que eu não quero publicar? Porque eu não vou vender as próximas edições. Se ele é atualizável, então não vai ter próxima edição. Então, para que eu vou investir em você se eu não vou mais ganhar em cima das próximas edições? Então, eu tive que fazer uma editora, que é a Aposente Fácil, que é a minha empresa. Tive que mudar a razão social, fazer todos os cumprimentos legais para a gente publicar esse livro. Ele é atualizável e não adiantava eu fazer um livro que custa 60, 70, 80 reais. Então, eu tirei toda a parte técnica, fiz um livro de autoajuda previdenciário, no qual a pessoa paga R$ 29,90 e tem todas as atualizações por 1 ano. É como se fosse uma assinatura, né?
E aí, então, a gente tem um contato direto com o leitor faz perguntas, e eu vou atualizando de acordo com aquilo que o eleitor faz perguntas. E de acordo com a legislação vai mudando, e nós vamos colocando a situação aí. Depois, quem quiser adquirir, está aqui. Se não quiser, também indique. E se não gostar também, pode indicar. Indica do mesmo jeito. Indica para os inimigos. Né? Indica para os amigos se gostar e para os inimigos se não gostar. Pronto. Bom, e aí então a gente entra exatamente naquilo que a gente está pensando. Né? Olha, qual que é o motivo dessa reforma? Nós já sabemos. Agora, qual que é o foco desta reforma? O foco desta reforma é justamente colocar idade para as pessoas se aposentarem. Porque hoje nós temos uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Homem se aposenta com 35 anos, mulher se aposenta com 30, aposentadorias especiais com 25 anos. Então, nós temos o quê? Pessoas se aposentando muito cedo e recebendo benefícios durante muito tempo. Concordo com isso? Vou dizer no final que eu não concordo como ela está sendo feita, que a reforma é necessária pelos números, pela estatística, pelos números que nós colocamos aqui sem estatística, a gente já percebe que realmente ela é necessária, né? Mas não, na minha opinião, da forma que está sendo feita. Bom, então, se a gente está colocando idade mínima, a gente está se alinhando ao mundo todo, porque não existe no mundo aposentadorias sem idade mínima. O Brasil está se alinhando a toda a nação mundial e deixando de fazer parte dos últimos 5 países do mundo que existem a aposentadoria sem idade mínima. Como, por exemplo, tem no Irã, no Iraque, no Benin, onde sequer as pessoas vivem o suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Né? Então, quer dizer, em países que têm uma legislação sólida, não existe esse tipo de aposentadoria. Porém, eu não concordo com essas regras de transição muito trágicas, que fazem com que pessoas que iriam se aposentar daqui 4, 5 anos terão que trabalhar mais 10, 11, 12. Hoje nós estamos penalizando as pessoas que começaram a trabalhar cedo. Porque as pessoas começaram a trabalhar com 15, 16 anos de idade, porque a Constituição Federal do passado permitiu o trabalho a partir dos 12, depois para os 14, e agora 16, quer dizer, foi aumentando a idade mínima. As pessoas começavam a trabalhar. E hoje uma pessoa, um homem que tem 35 anos, 36 anos de contribuição, está com 50, 51, 52 anos de idade. Se coloca uma idade mínima do dia para a noite, como é que fica então a aposentadoria desta pessoa? Quer dizer, deveria se tratar de forma diferente essas regras de transição. Até porque estas pessoas perderam a infância, não se qualificaram, perderam toda a situação de se qualificar porque tiveram que trabalhar, e agora ficam sem a aposentadoria porque não se qualificaram e hoje não conseguem competir no mercado de trabalho em razão do passado em que elas viveram de ter que ir para o mercado de trabalho. Lembrando que nós tivemos no meio do caminho um êxodo rural, as pessoas saíram do campo, vieram para a cidade, e aí então as dificuldades aumentaram, e a gente sabe que hoje nós não temos mão de obra qualificada, com pessoas que estão na faixa de 50 a 60 anos de idade, para competir com esse mundo 4.0, neste mundo 4.0. Então, de fato, nesse afã de resolver um problema previdenciário, fiscal, tributário, nós podemos criar um problema social. E eu não duvido que isso vai acontecer. Bom, e aí então a gente coloca as aposentadorias por idade como uma solução para isto. Homens se aposentam com 65 anos, continuarão se aposentando com 65 anos. Mulheres se aposentam com 60 anos e as mulheres passarão a se aposentar com 62 anos, depois de muita discussão, depois de muito barulho e depois da intervenção do movimento feminista dentro do Congresso Nacional. Senão, seria também a idade maior. Mas não tenham dúvidas de que nós teremos outras reformas depois aumentando a idade de ambos. Até porque hoje a gente já está falando em aumentar, inclusive, a idade da aposentadoria compulsória, como nós tivemos um aumento significativo há pouco tempo, de 70 para 75. Quando os interesses são de algumas pessoas para continuarem trabalhando, às vezes você consegue aumentar as idades ou conseguir os interesses de forma mais fáceis. Né? Na mudança de idade mínima para mais, para preservar alguns cargos em algumas atividades profissionais, se mudou muito facilmente, né? Não houve toda essa discussão. Mas em que a gente percebe que as mulheres vão se aposentar com 62 e isso vai ser paulatinamente nos próximos anos. Mulheres vão se aposentar com 60 anos e meio no ano de 2020, 61 anos no ano de 2021, 61 anos e meio no ano de 2022 e em 2023, 62 e continua assim.
E aí, então, e um detalhe, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, que é a carência. E isso ficou mantido. Mas olha só qual que é a mudança significativa e já começa a mudar. Para o homem que entrar no mercado de trabalho, depois da mudança da reforma da Previdência Social, não vai ser 15, vai ser 20 anos. De 15 para 20 significa praticamente um quarto de aumento, 25%. De 15 para 20, se nós pegarmos o número isolado de 15 para 20, é 33,3% a mais de tempo de contribuição. Isso significa que, se hoje é dia 20 de setembro e a reforma pode ser aprovada na primeira quinzena de outubro, entre o dia 4 e o dia 10, que são as ideias, são as contas que foram feitas. Mas vamos admitir que ela seja aprovada depois do dia 10. Significa o seguinte, que o homem que não pagar a Previdência Social no dia 1º ao dia 10, ele vai simplesmente ter que pagar 20 e não 15 anos de contribuição. Ou seja, as pessoas têm menos de 20 dias para ganhar 5 anos de aposentadoria, considerando de hoje até a data que a reforma for aprovada. Se nós levarmos em consideração que nós não podemos pagar as contribuições depois do dia 15, porque elas são intempestivas, e dia 15 já foi, e a gente paga mês vencido, e nós não podemos começar a pagar depois da reforma da Previdência, e se ela for acontecer de fato no dia 10, as pessoas terão do dia 1º ao dia 10 para contribuir o mês de setembro, para elas poderem se enquadrar na regra atual. Senão, vão se aposentar não com 15, e sim com 20 anos. Então, quer dizer, é óbvio que nós temos que fazer um alerta, uma comunicação disso para as pessoas, porque óbvio que nós não queremos abalar os caixas da Previdência Social, porque nós estamos falando de benefícios de salário mínimo. Eu não sei até que ponto isso impacta mais na Previdência do que na saúde, porque uma pessoa que não tem um salário mínimo fica doente. E a gente tem provas econômicas e financeiras de que custa muito mais a saúde do que a Previdência. Ou seja, é muito mais fácil distribuir renda para que as pessoas tenham sua cidadania do que, na verdade, a gente distribuir pobreza, gerar doenças e nós temos que pagar uma conta muito maior do que esses programas sociais de distribuição de renda. Bom, é óbvio, com um controle efetivo para que a gente não tenha uma distribuição de renda para quem não precisa ter essa renda. É o que acontece. Então, nós percebemos que, a partir de agora, a gente começa a tratar a aposentadoria por idade como uma aposentadoria de temporada. Por quê? Todas as pessoas que nascerem no segundo semestre vão se aposentar só no segundo semestre do ano seguinte. Porque, olha só, se eu nasci no dia 2 de julho e vou completar 60 anos no dia 2 de julho, eu vou completar 60 anos e meio só no ano seguinte, quando eu vou ter meio ano a mais. Então, significa que nos meses de janeiro a julho de 2020, ninguém aposenta. Nos meses de janeiro e julho de 2021, ninguém aposenta, mulheres. 2022, 2023, 2024. Ou seja, só aí vai se deixar de pagar 6 meses de benefício para todas as mulheres que completariam 60, 60 anos e meio, 61 e 62 nos anos subsequentes. E também a gente percebe que, além de retardar essas aposentadorias, os valores serão menores. Hoje, uma pessoa se aposenta com uma fórmula de cálculo. A hora que ela passar do dia 31 de dezembro de 1999 para o dia 1º de janeiro de 2020, a aposentadoria ela vai significar 60% de tudo que ela tinha no ano anterior. Ou seja, as regras de aposentadoria passam a ser diferentes. Então, não só vai retardar a aposentadoria, como vai diminuir o valor dos benefícios. Jogando praticamente as pessoas que se aposentam com 1.200, 1.300, 1.400 para o salário mínimo. Ou seja, se nós pensarmos que o salário mínimo é R$1.000 e nós temos 1.200, 1.300, 1.400, nós estamos simplesmente tirando 20%, 30%, 40% do poder de compra das pessoas que contribuíram durante a vida inteira para ter um benefício maior. E vão ter um benefício pelo mínimo. Então, esta forma de cálculo, nós vamos voltar a falar nela. Mas o que nós percebemos é que na aposentadoria por idade, especificamente na regra de acesso, a gente vai ter uma mudança significativa
e, de fato, nós vamos fazer com que aquelas pessoas que precisam dos benefícios realmente passem necessidade. Bom, quanto à fórmula de cálculo, eu falei que ela iria reduzir, ela é justamente essa equação. Hoje, nós sabemos que nós podemos excluir 20% das menores contribuições do cálculo. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente começa uma carreira profissional, nós, obviamente, começamos recebendo bem menos do que nós recebemos quando nós estamos no ápice dessa carreira profissional. Então, a idealização é de que nós pudéssemos descontar da média das contribuições 20% dessas menores contribuições, que, na maioria das vezes, são as primeiras contribuições. Mas nem sempre, porque a pessoa pode ter ficado doente e contribuiu menos, pode ter ficado desempregada e contribuiu menos, por algum problema financeiro familiar ou por um problema de crise, que nós passamos por várias crises. A pessoa produziu menos, então ela contribuiu menos. Então, nós temos que pensar que essa pessoa tem que ser protegida, já que nós estamos falando do INSS, que é um seguro social. Bom, por isso se exclui 20% das menores contribuições. A partir da aprovação da reforma da Previdência, nós não poderemos mais excluir 20% das menores contribuições. Ou seja, todas as contribuições entrarão no cálculo da aposentadoria. Todas as contribuições desde julho de 94, que é o Plano Real. Então significa que as pessoas, quando forem fazer a média do cálculo do valor da aposentadoria, passarão a receber menos, porque elas vão incluir no cálculo da aposentadoria 20% das menores contribuições. Ou seja, se nós pegarmos aqui em uma mão, nós sabemos que é 20, 40, 60, 80, 100%. Hoje a gente pode tirar isto. A partir de amanhã, nós vamos incluir isso no cálculo. É um impacto de 20% de contribuições menores em toda a média. Bom, e o que significa isso? Vou falar já da exclusão. O que significa isso? Eu fiz dois cálculos que, na verdade, representam uma perda bem menor do que aquela que vai existir. Eu fiz um cálculo de uma pessoa que contribuiu a vida inteira pelo teto. Uma contribuição linear. Perceba, ela não teve contribuições baixas e depois contribuições altas. Ela não teve contribuições altas e baixas. Ela teve uma contribuição linear de teto. O teto de 94, desde quando começa o cálculo, atualizado para hoje, não é o teto de hoje. Isso significa que a pessoa já tem uma perda, porque o valor do benefício da contribuição não é atualizado e não tem o poder de compra recomposto em razão da inflação. Bom, além disso, esses valores que, corrigidos de 94 para cá, não são iguais ao teto de hoje, significa que ela vai ter uma média menor, porque elas passam a compor a média. Então se perde em torno de 4%, para quem contribuiu linearmente. Para quem teve 2 salários mínimos, não perde 4. Quem contribuiu 2 durante a vida toda, perde 7%. Uma prova absoluta de números reais de que a ideia de que o pessoal de baixa renda não está sendo prejudicado é uma grande mentira. Porque não dá para você discutir números, eu não estou falando de números atuariais que levam em consideração variação da taxa de natalidade ou expectativa de vida. Eu estou falando de números em média. Salário mínimo de 94, 2 salários mínimos de 94, 2 salários mínimos de 95, 96, até hoje, nós temos uma perda de 7%. Quando se fala de 7%, parece um número pequeno, não tem nem 2 casas. Mas se nós pegarmos 7% durante um ano todo, com o 13º, nós estamos falando de um acúmulo de 91% no final do ano. Significa que as pessoas durante um ano terão um mês a menos de aposentadoria. É como se tirasse o 13º da pessoa, sendo que ela é obrigada a pagar sobre o 13º a contribuição previdenciária. Ou seja, tem o custeio, mas não tem o benefício. Quando a gente fala da pessoa que contribuiu pelo teto linearmente, ela não perde 7, ela perde 4. Ou seja, ela perde meio mês por ano. Ou seja, aquele que ganha 2 salários mínimos perde um mês por ano e aquele que ganha o teto perde meio mês. Agora, se nós pensarmos numa variação de pessoas que começaram a receber menos e depois passaram a contribuir mais, esse impacto é muito maior, porque nós teremos contribuições menores dentro de médias de contribuições maiores, e não linearmente como nós fizemos os cálculos. Aí, dependendo de cada profissional,
da vida de cada um contributiva, nós podemos ter valores muito maiores de perdas do que esses 4 ou 7% que são apenas lineares. 7 ou 4% você está comparando com a inflação? Ou com qual que é a sua base? Tá. Não comparei com a inflação. Estou comparando um benefício concedido com as regras antes da reforma e depois da reforma, usando os mesmos índices de reajuste para cálculos anteriores e o mesmo índice de reajuste posteriores. Eu vou dar um exemplo. Você contribuiu a vida inteira sobre 2 salários mínimos, linearmente. Você ganhou 2 salários mínimos desde julho de 94 até hoje. Então, peguei salários mínimos de mês a mês e atualizei para hoje, de acordo com o índice de reajuste das contribuições que vão definir o valor da aposentadoria. Num cálculo, eu tirei 20% das menores contribuições. No outro cálculo, deixei todas elas. Na verdade, então, elas foram corrigidas pelo mesmo índice. Você está comparando 100 com 80. Exatamente. Eu estou comparando com exclusão e sem exclusão. Só nisso já tem uma perda significativa. Quando nós pensamos que os percentuais de benefícios serão menores, essa perda vai ser muito maior. E se nós pensarmos que as pessoas não têm uma remuneração linear, ela é crescente, e às vezes até decrescente, porque quando vai chegando perto da aposentadoria pode perder o emprego e ter contribuições menores que a pessoa poderia excluir. Quantas pessoas eu conversei e que a orientação que se dava era: olha, você pode manter contribuição por salário mínimo, porque essas contribuições não entrarão no cálculo, você pode excluir 20% das menores. Do dia para a noite, todo o planejamento que você fez vai por água abaixo. Ou seja, aquelas contribuições que você planejou, porque a lei permitia que você fizesse a exclusão de 20%, no dia seguinte fala, você não vai poder mais. É como se eu dissesse para você, amigão, vai para o Alasca, mas está quente lá. Aí você vai sem roupa de frio. Na linear está dando 7. Não é verdade que é linear. Isso vai ser 30, 40. Com certeza vai ser. Eu estou colocando uma linear porque não é... É a base. A linear é a base. Quer dizer, a gente consegue provar matematicamente, usando os índices de correção oficiais, para os 2 cálculos, que sem fazer uma variação de salário, né? Você tem hora extra, tem sono noturno, tem salubridade, periculosidade, num período tem, no outro você não tem. Quer dizer, a hora que você pegar os valores reais da pessoa, da vida dela, você vai perceber que essa perda é muito maior. 7 é o mínimo de perda que ela vai ter. E quem pagou o teto, 4%, é o mínimo que vai ter se manteve liminarmente essa situação. O que a gente sabe que não aconteceu. Aqueles que foram orientados a pagar 30 anos no teto, pagar os últimos 5 no mínimo, vão ser prejudicados. Eu dei essa orientação. Quantas vezes as pessoas chegaram no meu escritório e falaram assim, eu não tenho condições de pagar. E eu peguei e falei assim, reduza as contribuições porque elas não entrarão no cálculo da sua aposentadoria. Esse é o comportamento normal de qualquer planejador de aposentadoria. Você pode pegar este dinheiro e investir em outra coisa. Só que do dia para a noite, você muda a previsão legal e você coloca todas aquelas pessoas que estavam planejando dentro daquelas pessoas que são aquelas que não são míopes sociais, são aquelas pessoas que estão de fato planejando e vão ter uma perda significativa na aposentadoria, simplesmente tirando aquilo que, na verdade, deveria ter sido colocado. É como se você fosse enganado. Como não, né? Está sendo enganado. Né? Bom, tanto que nós corremos, avisamos todos os nossos clientes para dizer para eles, você vai ter que refazer os planos. Falo, mas Hilário, amigo, a gente fez de acordo com a legislação vigente. Quem imaginava que ia ter uma lei dessa? Né? Bom, por outro lado, né, tem esse parágrafo, artigo 26, parágrafo 6º, que ele permite a exclusão de algumas contribuições. Mas ele também é um engodo. Em algumas situações ele pode funcionar, porque funciona da seguinte forma. Se você precisa de 35 anos para se aposentar, o homem, você só pode começar a excluir contribuições quando ultrapassar os 35. Então você pode excluir o 36º ano, o 37º, o 38º. Por quê? A segunda parte fala, desde que seja mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Ou seja, quem vai contribuir mais de 35 anos nesse país para esperar mais para poder excluir contribuição? Não vai. Sim, essa pessoa... Tá. Na aposentadoria por idade, isso pode acontecer.
pessoas que vão se aposentar por idade e que têm 20, 25 anos de contribuição. A lei exige 15. Então, no universo de 25, ela pode excluir 10. Mas pense que, pela nova regra, cada ano de contribuição acima dos 15 vale 2%. Então, ela vai ter que fazer um cálculo. Eu quero ganhar 2% a mais ou quero excluir esse tempo? Ou seja, vai ter que fazer cálculo. E aquilo que seria um benefício social, a pessoa não consegue fazer um benefício social sem a ajuda de um profissional. Como deveria ser uma previdência? A hora que eu chegasse no meu tempo necessário para se aposentar, minha aposentadoria seria acessível com facilidade e automaticamente ela seria concedida. Hoje a pessoa tem que fazer contas e tem que fazer um monte de procedimentos para poder adequar a aposentadoria mais justa para ela. Mais justa não, né? Perdendo menos. É aquela que perde menos para poder se adequar às regras. Então, poderá excluir contribuições? Poderá excluir. Mas somente mantida aquela situação mínima de benefícios, né? Então, praticamente, a gente não tem situação. Bom, quando a gente fala em regra de transição, a gente tem que pensar exatamente de onde a gente está e para onde vai. E até chegar de onde a gente está saindo, para onde a gente está indo, nós vamos ter que seguir um trânsito. Essa regra de transição é o que a gente diz. Estamos saindo de uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição e indo para aposentadoria por idade. Esse é o cenário atual. Regra de hoje, 35 anos, 30. Regra final, aposentadoria por idade. Nós não teremos outra aposentadoria a não ser por idade. Aí é especial, hilário, vamos falar já já. Mas nós não teremos mais outra aposentadoria a não ser especial. Aliás, por idade. E como é que fica aquelas pessoas tão próximas da aposentadoria? Como é que fica o trânsito delas de uma lei para outra lei? Nós não podemos tratar de forma igual aquelas pessoas que estão próximas da aposentadoria em relação àquelas que estão começando a contribuir agora ou têm menos tempo de contribuição. Então temos que preservar aquelas pessoas que estão na regra de transição. Como nós vamos preservar a regra dessas pessoas que estão na transição? Bom, em primeiro lugar, nós temos 4 regras de transição, né? Uma delas é a regra número 3, que são assim chamadas, regra 1, 2, 3 e 4, elas não têm nomes. Essa regra 3, ela só vai ser aplicada para as pessoas que estão há 2 anos da aposentadoria, pelo menos. Homens com 33 anos, mulheres com 28 anos. Ou seja, mulheres com 28, faltando 2 para chegar nos 30. E homens com 33, faltando 2 para chegar nos 35. Aí o homem que tem 32 anos, 11 meses e 29 dias, vai ter que ter idade mínima. E a mulher que tem 27 anos, 11 meses e 29 dias, vai ter que ter idade mínima. Então nós vamos assistir de novo o que nós vimos nas emendas constitucionais número 19 e 20 de 1998. Pessoas entrando com ação judicial, coitado do judiciário, para ganhar um dia para entrar na regra de transição. Senão vai ter idade mínima para aposentadoria. Ou seja, se a lei mudasse hoje e eu tivesse 32 anos, 11 meses e 29 dias, eu vou ter que ter idade mínima para me aposentar. Se eu tiver 33 anos, eu escapo da idade mínima. Mulher, se tiver 27 anos, 11 meses e 29 dias, também. Então, as pessoas que faltam um dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias, vai ter que recuperar um tempo do passado em que trabalhou e não foi registrado, recuperar um tempo do passado em que trabalhou por conta própria e não pagou a previdência, pessoas que trabalharam atividade insalubre, perigosa e penosa que tem adicional de tempo de serviço, para poder entrar numa regra menos pior, porque todas são ruins. Sim. Qualquer pessoa pode recuperar o tempo de serviço do passado que foi irregular. Por exemplo, um período em que a pessoa trabalhou e não foi registrada, então ela prova que trabalhou e recupera o tempo de serviço. Se ela foi empregada, ela não precisa pagar nada, porque a obrigação de pagar era do patrão e a de fiscalizar era do INSS. Então a pessoa pode recuperar tempo de serviço do passado, não só para entrar em regras de transição menos piores, como também para se incluir dentro do direito adquirido ou antecipar a aposentadoria ou ter benefícios maiores. Então, todo mundo que trabalhou no passado pode recuperar tempo de serviço para isso. Se a pessoa trabalhou por conta própria,
Ela pode recuperar, mas ela tem que indenizar os períodos porque competia a ela mesmo pagar as contribuições e não pagou. Mas qualquer pessoa pode recuperar o tempo de serviço para poder se enquadrar em regras diferentes de aposentadoria, né? Essa é a questão da recuperação do tempo de serviço. Bom, então aquelas pessoas que estão há 2 anos da aposentadoria vão ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Então, para a pessoa que falta 10 meses, trabalha mais 5 meses. Pessoa que falta 1 ano, trabalha mais meio ano. Pessoa que faltam 2 anos, trabalha mais 1 ano. Como a regra é para quem falta 2 anos, então essas pessoas que faltam 2 anos vão se aposentar no máximo em 3 anos, que é 50% de 2. Detalhe, vão se aposentar mais cedo e não tem idade mínima. Leia-se, sempre que não tiver idade mínima, tem aplicação do fator previdenciário. Ou seja, a pessoa aposenta mais cedo, porém com um valor menor. Bom, e aí nós temos a regra 2, a regra 4, essa é a regra 3, que é a mais próxima, porém com valor menor. A regra 4, ela traça uma aposentadoria onde você tem que ter um pedágio de 100%. Ou seja, se faltam 1 ano, você tem que contribuir 2, se faltam 2, você tem que contribuir 4, se faltam 5, você tem que contribuir 10. Mas além de um pedágio de 100%, você tem que ter uma idade mínima para se aposentar, que para o homem é 60 e para a mulher é 57. Essa regra ela tem uma vantagem, ela não tem fator previdenciário, porque ela tem idade mínima. Então significa que a pessoa pode ter uma aposentadoria integral, considerando que ela cumpra um pedágio de 100% e atinja uma idade mínima. Bom, as outras 2 regras, elas são regras por pontos e idade. E aí, então, eu peguei um exemplo, eu vou mostrar já para vocês um quadro, para a gente entender como é que aconteceria essa situação. Na regra 1, que é a aposentadoria por pontos, o homem tem que somar 96 pontos e a mulher 86. O que é essa pontuação? A pontuação é a somatória do tempo de serviço mais a idade. Então, para dar 96 pontos, o homem tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. Então, 96 menos 35, o homem só se aposenta com 61 anos de idade. E a mulher com 56. Então, a mulher tem que ter 30 anos e 56 anos de idade. O que acontece nessa regra, Hilário? O que acontece é o seguinte, que a cada ano que passa, aumenta 1 ponto. Então, um homem que hoje tem que ter 96 pontos, o ano que vem ele tem que ter 97 pontos. No outro ano, 98 pontos. No outro ano, 99 e vai até 105. As mulheres têm que ter 86 pontos esse ano, vai aumentando um a um até chegar nos 100. Significa o quê? Que a cada ano que passa, a gente ganha 2 pontos. 1 ponto pela idade e 1 ponto pela contribuição que a gente faz. Mas a lei aumenta 1. Então, cada vez que você vai aumentando aqui a exigência. Então, praticamente vai jogar todo mundo na aposentadoria por idade, que é nada mais, nada é do que a regra 2 também. Então, praticamente, quem não entrar na regra 3 e não entrar na regra 4, já está praticamente chegando na aposentadoria por idade. Ou seja, ou você se aposenta mais cedo, recebe um benefício menor por mais tempo, ou você vai ter que esperar algum tempo, que é o dobro, que é o pedágio de 100%, para ter uma aposentadoria integral, ou regra 1 e regra 2, nada mais, nada menos aí, é apenas para iludir a gente, para dizer que a gente vai chegar lá muito próximo. Considerando que no nosso cenário a gente não tem contribuições regulares, muitas pessoas param de contribuir, voltam de contribuir, ficam empregados, desempregados, praticamente atingir essa pontuação ou atingir essa idade é praticamente impossível antes da idade mínima fixada, né? E aí eu fiz aqui um exemplo de homens com 53 anos e mulheres com 33 anos de contribuição, que é mais ou menos o que acontece, né? Então, pegamos aí um homem que está há 2 anos da aposentadoria, que poderia ser aplicada a regra 2, a regra 3 para ele. Então, olha só, nesse cenário de um homem de 53 e 33, que é o que a gente vê normalmente, onde está em vermelho é quando ele se aposentaria, em 2021. E aí ele vai se aposentar só em 2022 pela regra 2. Bom, depois a aposentadoria integral seria em 96, e aí praticamente não aparece o verdinho da regra de aposentadoria integral dele. Ou seja, vai aposentar proporcional. Uma mulher com 48 anos, 28 anos de contribuição, ela se aposentaria em 2021, vai se aposentar em 2022.
E aí, em 2026 ela teria uma aposentadoria por pontos, na verdade ela vai ter integral só em 2028, ou seja, 9 anos depois da mudança da regra. Então nós temos aí situações que de fato vão retardar direto, que é o foco da Previdência para atingir 1 trilhão de economia, né? Retirando benefícios ou retardando as regras de acesso. Bom, e aí então a gente pensa na aposentadoria especial. Mas então quem sobra é a aposentadoria especial. Aquelas pessoas que trabalham em atividade de risco, insalubre, perigosa, penosa. De fato, a aposentadoria especial ela pode ser concedida com 25 anos de contribuição em atividades de risco, à saúde ou à integridade física. Detalhe, por que as pessoas se aposentam com 25 anos? Para que elas não continuem colocando em risco a saúde e a integridade física. Porque se elas continuarem colocando em risco a saúde e a integridade física depois de 25 anos, elas podem ficar doentes. E aí elas têm que se aposentar mais cedo e sair do ambiente que coloca em risco a saúde. Só que pela regra nova, essas pessoas que se aposentam com 25 anos de contribuição terão que ter 61 anos de idade. Ou seja, uma enfermeira que começou a trabalhar com 20 anos de idade e se aposentaria com 45, ela vai se aposentar só com 61. Dos 45 aos 61, ela vai continuar expondo em risco a saúde dela. Um metalúrgico, um soldador, ou uma pessoa que trabalha com ruído, com agentes químicos, biológicos, vai ter que trabalhar até os 61 anos para se aposentar. Considerando que a idade de aposentadoria da mulher é 62 e do homem é 65, praticamente nós estamos dizendo o seguinte, amigão, acabou a aposentadoria especial. Né? Agora, o pior disso tudo é que, se a legislação atual tecnicamente entendeu que a aposentadoria tinha que ser 25 anos para não continuar expondo a saúde da pessoa em risco, e por um ato do legislativo a gente diz que a aposentadoria vai ter que ter 61 anos de idade, o que é plenamente negociável, nós estamos dizendo, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma intervenção técnica, científica, de que as pessoas terão que expor a saúde delas além daquilo que tecnicamente foi firmado, que seria os 25 anos. Ou seja, espere, doenças ocupacionais, um custo enorme para empresas, porque empresas serão demandadas na justiça porque estão colocando em risco a saúde do trabalhador, por uma economia que a gente não está, de fato, fazendo as contas, levando em consideração os aspectos técnicos científicos. Ou seja, colocando uma idade para economizar, não concedendo benefícios para aquelas pessoas que exercem atividade de risco. Eu sou do interior, a gente fala Campinas, Campinas é grande, perto de onde eu vim. E lá a gente vê que as mulheres que trabalham na roça, que seria uma atividade penosa, com 55 anos de idade, elas parecem ter 70 anos de idade. E se colocar essas pessoas numa atividade de risco para trabalhar até os 61 anos, vai ficar muito mais fácil conceder uma pensão por morte do que uma aposentadoria especial ao tempo de contribuição. Né? Porque as pessoas vão morrer trabalhando. Bom, muitas pessoas não atingem o tempo de serviço para se aposentar na aposentadoria especial. Então elas podem converter o tempo de serviço. O tempo de serviço especial, ele vale mais do que um tempo de serviço comum. Então você pode ter um acréscimo de tempo de serviço. Cada 10 anos trabalhado em atividade especial vale 40% a mais para o homem e 20% a mais para a mulher. Isso não vai valer mais. A possibilidade de você converter o tempo de serviço especial em comum termina no dia que a proposta for aprovada. Ou seja, a pessoa que exerce atividade especial vai ter o mesmo valor do que aquela que exerce atividade comum. Porque o tempo dela não vai valer para mais nada, a aposentadoria especial vai ter 61 anos, enfim, a gente tem uma situação no qual nós vamos dar um prejuízo muito grande para as pessoas que estão expondo a saúde e a integridade física no exercício da atividade profissional. Porque nem a conversão do tempo de serviço para antecipar a aposentadoria comum poderá ser feito. Então a gente tem realmente um cenário muito ruim para as pessoas que exercem atividade especial. Bom, a gente chegar já na parte final,
a gente tem que pensar aqui no acúmulo de benefícios, né? É muito comum as pessoas exercerem uma atividade profissional e fazer a complementação dessa atividade profissional. E aqueles casais que pensam que vão poder ter acumulado a aposentadoria de um e a pensão por morte do outro, porque aquilo é o valor que tem na economia comum para manutenção do lar, a gente vai perceber que vai cair sensivelmente o percentual do acúmulo de benefício. Como que é hoje? A pessoa pode acumular 2 benefícios. Por exemplo, a mulher se aposenta, e o marido se aposenta. 2 pessoas aposentadas na mesma casa, mantendo a família com 2 aposentadorias. Se um dos 2 falecer, o outro vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso. E um percentual do outro benefício, não vai somar mais os 2. E esse percentual vai ser mais ou menos assim. Se o benefício for menor que o salário mínimo, a pessoa pega 80%, aliás, igual ou menor ao salário mínimo, pega 80% do outro benefício. Ou seja, se tem 2 aposentadorias de um salário mínimo, uma vai ser de um salário mínimo, a segunda vai ser de 80% do salário mínimo. Em vez de 2.000, cai para 1.800. Se um benefício, o segundo, for maior que o salário mínimo, já não é mais 80%, é 60% do segundo benefício. Se for de 3 a 4, é 20%. E se for mais de 4, é 10%. Isso significa que nós vamos ter uma perda do poder de compra significativo. Sem se falar que a pensão por morte tem regras diferentes de concessão. Hoje a pensão por morte é 100% do valor da aposentadoria. A partir da mudança da lei, a pensão por morte vai ser 60% do valor da aposentadoria. E ainda assim, não vai poder acumular, porque a pessoa vai pegar 80%, 60%, 40%, 20% ou 10% dos 60%. Não é 80%, 60%, 40%, 20% ou 10% de 100%. É 80%, 60%, 40%, 20% ou 10% de 60%. Então, nós teremos uma redução no cálculo do valor do benefício e uma redução em caso de acúmulo de benefício. Ressalvado 3 situações constitucionais, que é do médico, da professora e acúmulo de professor como pesquisador. Tirando essas 3 situações, todas as outras terão esta aplicação de redução do valor do benefício. Sem se falar que nós já temos regras de pensão por morte já valendo desde 2015, né? Que tem que provar que tem uma união estável há pelo menos 2 anos, ou o casamento há 2 anos, o segurado tem que estar contribuindo pelo menos 1 ano e meio, e a pensão não é mais vitalícia para quem tem menos de 44 anos de idade. Ou seja, se a minha esposa, minha companheira falecer hoje, e eu tiver menos de 44 anos de idade, eu vou receber benefício durante algum tempo, que vai variar de 3 meses a 20 anos, e depois ele simplesmente acaba. Só vai ser vitalício para o cônjuge ou companheiro que sobreviver da relação se tiver mais de 44 anos de idade. Então nós temos já regras restritivas de concessão, regras restritivas de continuação do benefício, deixam de ser vitalícios, passam a ser temporários, e nós vamos ter a redução do valor do benefício. E em caso do acúmulo, nós vamos ter a redução da redução. Né? E é assim que vai funcionar. Os servidores públicos que trabalham, por exemplo, no serviço público e iniciativa privada, que teriam 2 aposentadorias, vai ter a mesma regra. Não vai poder mais acumular. Vai ser proporcional ao segundo benefício. E aí, então, nós teremos realmente a mudança completamente diferente, uma mudança completamente restritiva em acúmulos de benefícios também. Então, pessoas que contribuíram durante a vida inteira para 2 institutos de previdência, simplesmente terão uma aposentadoria e um pouquinho da outra. Não vai ter mais 2 benefícios. Tudo isso, obviamente, tem um objetivo. Qual é o objetivo disso? A pessoa parar de trabalhar e dar emprego para outro. Porque para que eu vou contribuir? Tem pessoas que eu conversei que já estão prontas para parar de contribuir se esse cenário passar. Por exemplo, viúvas. A gente fala de viúvas porque até 91 o homem não tinha direito à pensão por morte, só a mulher tinha direito à pensão por morte. Então nós temos muito mais dependentes hoje, mulheres recebendo benefício do que homens.
Agora, tem mulheres que recebem benefícios de pensão por morte muito maiores do que elas ganham. E elas terão que, se aposentarem, escolher o benefício maior, que, logicamente, é a pensão por morte. E um percentual do segundo benefício. Ora, para que ela vai continuar pagando contribuição previdência ou vai continuar trabalhando se ela não vai conseguir um benefício integral dessa contribuição que ela está fazendo? Vai pagar sobre o total e receber 10, 20, 30, 40, 60 ou 80%. Então tem pessoas que simplesmente vão desistir de trabalhar porque não vai ter como ter retorno na Previdência Social. Porque o que ganham mais que o que contribuem e as despesas que tem, que a gente sabe que o Vale Transporte não recupera todas as despesas que a gente tem de transporte, que o Vale Alimentação não recupera todas as despesas que a gente tem com alimentação. As pessoas simplesmente pagam para trabalhar, pagam para ter a Previdência e depois não vai ter Previdência integral. Não é à toa que muitas mulheres deixaram de trabalhar porque a empregada doméstica ficou mais caro do que o que elas ganham, ficou maior do que elas ganham trabalhando. Que vai cuidar do filho, que cuide da casa. Quando eu falo donas de casa, tá? Estou falando homens, porque mudou o cenário também. Hoje tem muitas mulheres trabalhando e homens cuidando da casa. Isso estatisticamente. Né? Quer dizer, aquela questão antiga, né? De cabeça do casal ser o homem, isso é coisa do passado. Né? Mudou em 1988 com a Constituição Federal, quando equiparou os direitos trabalhistas e previdenciários de homens e mulheres. Então, o cenário que nós temos, para a gente concluir, é um cenário que, de fato, é necessário uma reforma da Previdência para uma visão, vamos dizer, futurista, e que eu acredito que nós não estamos preparados para fazer uma transição tão drástica quanto esta, colocando no mercado de trabalho pessoas que não estão prontas para competir e não estão preparadas para enfrentar toda a tecnologia que a gente tem hoje. A gente via no passado que muitas pessoas iriam exercer outras atividades, mas hoje está tudo relacionado com a tecnologia da informação. Você vai no restaurante, tem o tablet, você vai vender um seguro, você tem que ter acesso à internet. Muitas pessoas antes iam vender seguro porque era um trabalho que demandava uma negociação e as pessoas que perdiam o emprego tinham uma experiência maior de conversa, de negociação, mas hoje precisa ter tecnologia. O trabalho remoto está cada vez mais efetivo e a gente percebe claramente que as pessoas não estão preparadas para isso. Muitos ainda mal sabem ler. E a gente realmente vai ter problemas. Não é o que a gente vive, mas é o que eu vejo todos os dias. Nós teremos problemas. Obrigado. Boa. Olha, contra a complementação de previdência, nós estávamos até conversando ali fora sobre isso. Eu sou muito cético quanto a isso. Porque a pessoa que não paga o INSS, ela não consegue pagar uma previdência privada. Quando não consegue pagar, ela vai pagar 50, 100, 150, eu costumo dizer, vai tomar cerveja. Porque não vai resolver o seu problema na previdência privada. E aí eu faço um cálculo, eu gostaria de fazer esse cálculo para mostrar para vocês, da importância da gente responder para as pessoas, no dia seguinte da aprovação da reforma da Previdência, de que, apesar de tudo, ainda vale a pena pagar a Previdência. Apesar de tudo. E eu faço esse cálculo muito simples. Hoje, quase todo mundo que está desempregado está empreendendo. E empreende como MEI, microempreendedor individual. A maioria. Essa contribuição do MEI ela é de 5% do salário mínimo. Não concordo com tudo isso, que nós estamos nivelando por baixo. Né? Mas olha só. Se a gente pega o salário mínimo de R$1.000 e nós colocamos aqui 5%, nós estamos falando de uma contribuição de R$50. O que acontece com o MEI? Aí essa pessoa, para aposentar por idade, pega um homem que nunca trabalhou na vida, tem 50 anos, vai se aposentar com 65, com 15 anos de contribuição. Então, se ele paga R$50 por mês, ele vai multiplicar isso por 15 anos, multiplicado por 12 meses. Essa pessoa vai pagar, ao longo de 15 anos, sem capitalizar, sem atualizar, R$9.000
para receber R$1.000 por mês. Nos primeiros 9 meses de aposentadoria, a pessoa recupera todo o investimento que ela fez. Eu pago do bolso se alguém me mostrar uma previdência privada que faz isso. Que garante um salário mínimo, além da sua morte, porque tem a pensão por morte, e que depois de 12 meses, que dê a carência do benefício por incapacidade, se você ficar inválido, você tem R$1.000 pro resto da vida. Nenhuma previdência privada faz isso. Pode fazer a propaganda que for, ter o lobby que for, previdência privada não vai garantir uma distribuição de renda desta natureza. Se nós pensarmos no extremo de um autônomo que tem que pagar 20%, que nós temos uma contribuição de 11%, pagar 20%, R$1.000, que é a nossa base de salário mínimo, multiplicado por 20%, nós vamos encontrar R$200 por mês de contribuição. Multiplicado por 15 anos, multiplicado por 12 meses, nós temos um investimento de 36 meses. 36 mil. Não precisa dizer que 36 mil dividido por 1.000 vai dar 36 meses e que em menos de 3 anos, porque tem um 13º, a gente recupera um investimento. Isso sem se falar do salário maternidade, do auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte depois do cumprimento de carência de 12 meses. Ou seja, não tem nenhuma previdência privada que te garanta o salário mínimo e com tão pouco investimento que você tenha uma renda dessa natureza no futuro. Ou seja, para pensar em previdência privada, você tem que estar com a sua vida de previdência pública em ordem. E a maioria, não sei dos percentuais, não está e não confia. Pode não confiar, mas que a saída é. Está matematicamente demonstrado. Uma economia vibrante, ou pelo menos uma perspectiva de economia vibrante, você não acha que o nível de inclusão de emprego, de contribuição, apesar de ter taxas menos favoráveis do que como era antes, não balanceia um pouco melhor o fato de que muita gente vai perder no futuro? Olha, eu acreditaria. Quer dizer, quero acreditar. Acho que todo mundo quer acreditar que essa reforma, o preço que nós estamos pagando é para melhorar, né? A gente não pode pensar em pagar esse preço todo para ficar do jeito que está. Então, todos nós estamos apostando em melhoria. Acho que não tem nenhum brasileiro que não está pensando em melhorar, né? Quer dizer, mas pelo histórico que a gente tem, a gente não pode afirmar que isso vai acontecer. Muitos economistas dizem isso, que com essa confiança que a gente está mostrando para o investidor, que ele vai investir mais no mercado, que ele vai passar a capitalizar mais, e isso vai gerar emprego e vai gerar renda, certamente que nós teremos toda a situação. Mas olha, nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas que estavam empregadas no momento de ápice da economia. Se nós empregarmos esses 13 milhões, nós estamos simplesmente dizendo que a gente empatou numa situação em que a gente já tinha uma economia informal e subempregos. Então, se nós pensarmos que esses 13 milhões são pessoas que estavam empregadas formalmente, ficaram desempregadas, e quando nós começarmos a computar aquelas pessoas que não estavam empregadas e não estão nessa estatística, nós não estamos falando de 13 milhões, estamos falando de 40, 50 milhões de pessoas. E por mais emprego que se gere, nós certamente não vamos atingir esse número. Certo? Mas, porém, o que a gente percebe pela quantidade de pessoas que passaram a ser microempreendedores individuais, as pessoas foram se virar. A gente sabe que existe algumas, se pegar exemplos específicos dos dois lados, nós vamos verificar que existe uma disparidade muito grande. Quer dizer, quem não conhece aqui um aposentado por invalidez que está trabalhando escondido? E quem não conhece aqui um inválido que não consegue se aposentar por invalidez? Quer dizer, nós temos os dois lados. Nós não podemos fechar os olhos do lado da Previdência, que busca nessas operações pente fino identificar as pessoas que estão recebendo indevidamente, mas também a gente não pode nos cegar a situação de pessoas que estão tentando se aposentar, estão totalmente incapacitadas, a gente conhece pessoas e elas também não conseguem. Né? Então, se a gente for pegar todas essas situações pontuais, a gente vai encontrar sempre os dois lados. Quero acreditar como você, que está embutido na sua pergunta, a sensação de que as coisas vão melhorar. Espero. Pelo menos que quando melhora
Sim, não tenho dúvida. Se a gente chegou no onde nós estamos, é que a gente sabe que vai melhorar, porque pior que está, não pode ficar. Não, quer dizer, então, vai melhorar? Claro que nós vamos ter números melhores, não tenha dúvida que nós vamos ter números melhores. Mas a efeito da reforma da Previdência... Queria te fazer uma pergunta. Vai haver alguma... Eu ouvi que não, mas eu queria ter certeza. Se vai haver alguma mudança no BPC. Tá. BPC, o benefício de prestação continuada, né, da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ele, apesar de ter iniciado a reforma desde fevereiro, com restrições fortíssimas, que era redução para R$400, salário mínimo a partir só de 70 anos, mudanças da forma de apuração da renda familiar, jogando ali, constitucionalizando 1/4 do salário mínimo, tudo isso foi excluído da reforma da Previdência Social aos poucos. Então, hoje, o BPC, o benefício de prestação continuada, não vai ter nenhuma alteração em razão dessa reforma da Previdência. Ele fica como está. Homens e mulheres com 65 anos ou incapacidade de longa duração de qualquer idade, renda apurada, podendo descontar da renda familiar situações diferenciadas para estatuto de idoso, criança e adolescente, e também com alimentação especial, remédios, atestados médicos e vestuário. Por exemplo, fralda descartável, fralda geriátrica. Então, o trabalho do assistente social é muito importante para poder apurar essa renda, mas o bom, né, que pelo menos não se mudou, não se mexeu em nada disso. O que vai acontecer, e já está acontecendo, estamos já no 3º mês de uma reforma de operação pente fino nos benefícios de prestação continuada. As pessoas que não regularizarem o CAD único ou não fizeram o CAD único estão tendo os benefícios cessados, ou melhor, suspensos, até a comprovação da condição de receber o benefício. E a gente tem percebido que nós estamos no 3º mês e leva-se em consideração a data de nascimento. Então, nós temos aí mais 9 meses ainda pela frente e o alcance de benefício suspenso é muito grande. Pessoas que não foram fazer o cadastramento. E o que a gente tem percebido é que, em muitos casos, a maioria que eu tenho visto profissionalmente, é que tem feito justiça. Muitas pessoas que não necessitam do benefício estão recebendo, né? O que vai poder, obviamente, com essa economia, estender o benefício para as famílias que realmente precisam. Tá. Bom, o auxílio acidente, vamos pegar a linha de benefícios por incapacidade. Nós temos 3 tipos de benefício: auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente. O auxílio doença, a pessoa recebe enquanto está afastada e vai voltar, tem a perspectiva de retorno ao trabalho. Então, ela recebe 91% da média salarial, que vai cair para 60%. E mais 2% por ano completo, que é estendido a partir dos 15%. A aposentadoria por invalidez vai ser proporcional e vai ser integral só para acidente do trabalho e doenças graves. O auxílio acidente é aquele benefício que você pode receber e voltar ao trabalho, porque ele trata de uma incapacidade parcial e permanente. Se você tem uma incapacidade parcial e permanente, significa que você tem uma capacidade residual para trabalhar. Então, você recebe 50% do que seria aposentadoria por invalidez e volta ao trabalho. Então, você pode acumular o seu salário com o auxílio acidente. Não tem alteração nenhuma nisso, porque o auxílio acidente é pago como indenização pela limitação que você tem. Vou só complementar a sua pergunta. Então, quer dizer, não tem problema, não vai ter restrição contra a continuidade. Por quê? É uma limitação do trabalho que tem que ser recomposta, porque você não vai conseguir concorrer no mercado de trabalho em igualdade com as pessoas totalmente sadias. E esse auxílio acidente ele entra no cálculo da aposentadoria. Ele é somado com o salário para calcular a futura aposentadoria. E, além disso, uma pessoa com auxílio acidente potencialmente é uma pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência aposenta mais cedo. Uma deficiência leve 2 anos antes, moderada 6 anos antes e uma aposentadoria de pessoa com deficiência grave 10 anos antes. Na aposentadoria por idade reduz 5 anos.
Essa regra vai ser regulamentada e tem uma coisa boa nessa reforma é que ela está estendendo já a regulamentação do INSS para o servidor público, de forma que o servidor público não vai precisar de uma regra, por enquanto agora, para poder se valer desse benefício que hoje não está se valendo. Mas, porém, tem que ter uma regulamentação, porque a lei diz, até que lei não seja aprovada, vai se aplicar a regra do INSS para o servidor público contra auxílio acidente. Usando ali nessa tabela, um exemplo, né? A gente ficar assim bem claro. Digamos que um dos cônjuges, os dois estejam aposentados, um com um salário mínimo e o outro com 4 salários mínimos. Né? Aí esse 4 salários mínimos ele falece. Como é que fica o cálculo, então, para esse que recebia um salário mínimo? Tá. A regra é a seguinte: o primeiro ato de uma acumulação de benefícios é você fazer opção pelo benefício mais vantajoso. Então, se você está recebendo um salário mínimo e a sua esposa falece, ela recebe 4, então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: eu quero os 4. E o meu 1 eu vou jogar nessa tabela. Até salário mínimo, 80%. Então, eu recebi o de 4 e 80% do de 1. Então, você vai poder escolher primeiro o benefício mais vantajoso e aplicar a proporcionalidade no benefício menos vantajoso. Quer dizer, então, que aquela regra que sempre valeu, que não tem benefício menor do que o salário mínimo, morreu, então. Morreu. Aqui ela morre no acúmulo. No acúmulo ela morre, porque está claro na lei. É 80% do salário mínimo. Né? Tinha um salário mínimo, Cai. com R$800 no número de Exato. E o outro fica aos 4.000. 4.800. Isso. A primeira regra é você optar pelo benefício mais vantajoso. E a segunda é, em consequência, escolher um percentual do benefício menos vantajoso. Só vou pedir a gentileza para o público utilizar o microfone para poder entrar na gravação. Tá bom? Pronto. Hilário, não é bem uma pergunta, é mais uma consulta. Bom, para quem não vive o dia a dia da Previdência, a Previdência Social está um caos. Está um caos. Em matéria de prazo, em matéria de pessoal. Existem agências. Fui numa agência, aposentaram-se 8 pessoas de uma vez e foram embora as 8 pessoas de uma vez. Então está um caos. A pergunta é a seguinte: eu entrei com um pedido de aposentadoria com um período especial. Ela foi indeferida, veio uma série de exigências, foram cumpridas. O que aconteceu? Uma vez que foi indeferida a solicitação, eu tenho 30 dias para entrar com recurso. Porém, o INSS não me libera a cópia do processo. O que eu faço? Eu deixo estourar os 30 dias, espero a cópia do processo para poder fazer um recurso, ou eu escrevo qualquer coisa, digo, a hora que vocês me mandarem, eu vou analisar. Eu estou em dúvida. Tá. Bom, quando tem um impedimento para que você possa exercer um direito, esse impedimento suspende o decurso do prazo. Tá? Então, é bom documentar essa situação. Não precisa nem fazer um recurso. Você pode entrar no próprio site da Previdência, na ouvidoria, fazer uma reclamação que seu prazo de recurso iniciou, na verdade não iniciou, porque você não tem cópia do processo, e que você não teve acesso ao processo, você está prejudicado. E aí você quer que seja devolvido o prazo para que você não o perca. Né? Ouvidoria. Ou segunda situação, né, você conseguiu o documento via Meu INSS. Se o seu protocolo foi eletrônico, você tem acesso, através da plataforma do Meu INSS da Previdência, ao documento. Bom, se você não tem acesso, tem alguma restrição, então, teoricamente, você tem a garantia, vamos dizer, legal, né, e jurisprudencial de que seu prazo não está fluindo. Mas é bom fazer um protesto para evitar problemas futuros. Documentar. Tá? A hipótese que você colocou também é viável. Você faz o recurso alegando o cerceamento de defesa porque você não teve acesso ao processo e pede a devolução do prazo. Tá? São várias saídas, né? Pode fazer um mandado de segurança, mas você não precisa constituir um advogado nesse momento. Você pode resolver o problema sozinho. Né? Então, você teria mandado de segurança, você pode ir no Juizado Especial Federal que não demanda a presença de um advogado.
e fazer já um processo contra a Previdência por descumprimento do acesso ao processo administrativo para manipular o seu recurso. Pode fazer o recurso, responder na ouvidoria. Então, é bom protestar, deixar registrado, para depois amanhã não dizer que você foi negligente, né? Na verdade, não é você que é negligente. Até a ouvidoria está inacessível. Tá. Em alguns casos, tá. Então, a gente deixa essa situação alternativa, né, de protocolar o recurso, né? Até mandar um AR para a Previdência Social, né? Porque eles te notificam por AR, então a AR também vale para você, né? Dizendo que você está limitado no seu direito de defesa e que você pede a devolução do prazo, a ser computada a partir do momento que você tiver acesso ao processo administrativo. Doutor, eu tive alguns períodos que eu fiquei desempregado, né? E nesse período nós não contribuímos. Você comentou aí que a gente pode buscar fazer o cálculo para contribuir. Existe prazo para isso? Tá. Como que funciona? Bom, vamos responder, assim, se eu não me expressei bem, eu vou corrigir alguma coisa se eu falei errado. O período que a pessoa ficou desempregada, ela só pode recolher se ela trabalhou, né? Porque o sistema previdenciário é contributivo. O que gera contribuição é a remuneração. Então, se você não trabalhou, não dá para recuperar o tempo. Se você trabalhou, né, no período que você não estava registrado, você pode provar que você trabalhou e contribuir esse período que você estava sem registro, né? Então, você pode recuperar esse tempo de serviço como empregado, sem registro, ou por conta própria, sem ter formalizado. E você pode fazer isso quando você quiser. A lei diz, a qualquer tempo. O trabalhador que exerceu atividade e não comprovou, não recolheu, pode, a qualquer tempo, regularizar isso. O processo que você utiliza para fazer isso é uma justificação administrativa, tem um modelo próprio no INSS, você descreve lá o que você fez no período, junta a documentação que prova que você trabalhou, nome de testemunhas, e aí então você prova o exercício da atividade e pede para fazer as contribuições, e eles vão autorizar você a fazer a contribuição. E aí ela vai ter validade. Você aplicaria nesse exemplo também, por exemplo, se você não contribuiu durante 6 anos... Faz a pergunta no microfone. Perdão. Pronto. Perdão. O exemplo dele também valeria para algum profissional que ficou trabalhando em outro país e não contribuiu aqui durante 5, 6 anos? É recuperável ou não? Sim. Primeira coisa sim e não. Vamos colocar. A primeira coisa que tem que fazer é entrar no próprio site da Previdência Social e lá no capítulo de acordos internacionais. Nós temos que saber, em primeiro passo, se o tempo que você trabalhou no exterior, existe um acordo internacional do Brasil com o país onde você trabalhou. Normalmente, esses acordos, para os outros países não terem aposentadoria por tempo de contribuição, eles tratam apenas de benefício por incapacidade e aposentadoria por idade. Então, seria possível você utilizar o tempo de serviço trabalhado no exterior para computar no Brasil e vice-versa, porém, a maioria deles tem a restrição para aposentadoria por idade. Certo? Japão, Portugal, Itália, Espanha. O Brasil tem muitos acordos internacionais, bilaterais e multinacionais. Então é só você ver lá se o país tem esse acordo e você pode... Aí você vai ler quais são as regras que vigem entre o Brasil e o país de origem. Tranquilo? Bom, se vocês quiserem, tá? Como eu disse, para a gente concluir aqui, né? Não tem perguntas. A gente tem um aplicativo que é gratuito, é o tempodeserviço.com.br, www.tempodeserviço.com.br, onde a pessoa faz a contagem de tempo de serviço, inclusive convertendo o tempo de serviço especial em comum, porque o site do INSS não dá essa possibilidade. E a pessoa automaticamente já fica sabendo quanto tempo ela tem, quando vai se aposentar, observando as regras atuais e as regras de transição. Então é só entrar lá, fazer a contagem de tempo de serviço e no final você põe em cálculo e aparece todas as simulações de cálculo que vocês têm. E logo em seguida vocês recebem um e-mail mostrando quais são os períodos que você não informou, que são os períodos que você pode recuperar eventualmente para poder incluir naquela situação. Como é um site privado, ele aceita que você coloque um tempo que você não trabalhou, né? E tem uma vantagem.
se você colocar um período, calcular, você quer tirar esse período, calcular de novo, depois converter esse tempo, incluir um outro, fazer umas brincadeiras ali, você pode fazer, porque a informação vai estar baseada naquilo que você está colocando. Então, www.tempodeserviço.com.br. Fazer é de graça e a pessoa fica sabendo. E nós temos um outro site que chama União Estável Grátis, para as pessoas que estão vivendo juntas e não estão casadas. Entra lá, preenche os dados e sai já o contrato de união estável pronto, grátis para quem quiser. uniãoestávelgrátis.com.br. Óbvio que ela trata de situações gerais, né? Se você quiser fazer uma questão patrimonial, obviamente aí tem que procurar um profissional. Mas situações para regulamentar para fins previdenciários, e a gente fez isso para poder distribuir isso nas assistentes sociais do Norte e Nordeste, onde a gente faz as nossas ações sociais. Então a gente capacita lá os assistentes sociais no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e quando chega alguém que está vivendo com alguém e não está com a documentação, eles fazem, porque isso pode garantir uma pensão por morte na ausência de um e de outro, já que tem que provar o tempo de convivência pela regra atual. É isso? Doutor Hilário, só uma pergunta final, pode ser? Claro. Em relação à questão, queria na verdade saber a tua opinião, se é que até o governo tem dificuldade de chegar a essa informação, né? Na questão da economia do trilhão, se chega, se não chega, a questão dos estados e municípios, se é possível ainda ser encaixado ou não. E tinha uma outra que eu esqueci, mas... Vamos lá. Sim. Pode ser. Pode ser então também, vamos lá. também Vamos começar de trás para frente. Capitalização e sistema de repartição. Qual que é a diferença disso tudo? No sistema de repartição, como o próprio nome diz, nós pegamos contribuições de todas as pessoas, jogamos ela para um bolo só, e lá nós temos um sistema onde nós vamos selecionar as pessoas que terão direito a um benefício, vamos verificar se essas pessoas que têm direito ao benefício cumprem os requisitos legais e elas terão benefícios. Pegamos todas as contribuições que entram para o sistema e repartimos para aquelas pessoas que precisam ter o benefício. Com garantias de salário mínimo e com a garantia, por exemplo, de que você vai ter uma renda mesmo sem ter contribuído todo o período necessário para ter o benefício. Por exemplo, benefício por incapacidade. 12 meses de contribuição, você teria direito a um benefício por incapacidade. No sistema de capitalização, nós teríamos praticamente uma conta bancária individual, onde você vai fazer o financiamento da sua própria previdência. E ela tem um problema muito sério, porque se nós pensarmos no sistema de capitalização puro, significa o quê? Que a minha aposentadoria vai ser calculada com a reserva matemática que eu fizer. Então, se, por exemplo, ao longo da minha vida eu conseguir somar 100 mil reais de depósitos e querer ter uma aposentadoria de 1.000, obviamente sem fazer as capitalizações, depois de 100 meses eu gastei os meus 100 mil. E aí meu benefício termina. Então, quer dizer, ele é menos saudável. Aliás, nós temos um exemplo específico disso, que é o Chile, onde as pessoas estão... Aliás, vamos mudar. Onde o maior índice de suicídio entre idosos é lá. Ou seja, as pessoas estão vivendo com rendas menores que um salário mínimo. Então a gente viu que não funciona. Mas existem sistemas de capitalização. Sim, existem sistemas mistos de capitalização com repartição, onde as pessoas têm uma renda mínima na repartição e uma complementação no sistema de capitalização, como é no Brasil hoje. Você tem o regime público de previdência, onde tem um sistema de repartição, e quem quiser ter um valor maior de previdência, faz uma previdência complementar, onde tem um sistema de capitalização. Na minha opinião, eu acho que não funcionaria no Brasil, porque nós teremos um custo de transição muito grande para isso. Porque se todas as pessoas pararem de contribuir para o sistema de repartição e for para o sistema de capitalização, quem vai pagar os aposentados de hoje se nós não teremos mais contribuição no sistema de repartição? Essa é a primeira pergunta. Quer dizer, ninguém apresentou essa conta, porque o custo de transição é muito grande. E as pessoas, infelizmente, elas não têm uma ideia do quanto é danoso esse sistema de capitalização, porque ela não vai ter a garantia de salário mínimo. Ela vai ter o benefício calculado de acordo com aquilo que ela conseguiu
somar ao longo de toda a vida de investimento, que a gente chama de reserva matemática. E as taxas de administração são muito grandes, o imposto de renda sobre os valores depositados é grande, as taxas de aportes e taxas de saída, enfim, é tanta taxa, tanto imposto, que no final das contas o que a pessoa coloca, ela não vai ter como converter aquela reserva matemática em renda para garantir a vida dela inteira. Então, eu não preciso dizer que eu sou radicalmente contra o sistema de capitalização, porque, na verdade, na minha opinião, ela não distribui renda, ela não dá inclusão social e, ao mesmo tempo, a gente não vai preservar o acesso pleno à cidadania das pessoas, principalmente daquelas pessoas mais afortunadas. Se a gente vive num país em que a gente preza pela necessidade de auxiliar aquelas pessoas que são mais carentes, não porque não querem trabalhar, mas porque não têm a oportunidade de trabalhar. A gente tem que pensar em ser solidários. E o princípio da nossa Previdência é de solidariedade. Não para sustentar as pessoas, mas para garantir um convívio, uma sobrevivência daquelas pessoas que não têm condições. Quando a gente verifica, eu acho que qualquer um aqui, quando olhar, por exemplo, falando de regras recentes, que foi criada a medida provisória para a concessão dos benefícios das crianças que nasceram com microcefalia de 2015 a 2018, eu não acredito que tenha alguém que tenha pensado, nossa, eu vou ter que pagar essa conta. Eu acho que todos disseram, nossa, eu vou contribuir para isso. Então, quer dizer, no sistema de repartição, óbvio, nós vamos continuar tendo o assistencialismo, mas a gente deixaria de atender muitas pessoas que trabalham no campo, não têm contribuições e não teriam previdência. Eu acho que seria problemático para o nosso país no estágio que a gente está hoje. Pode ser que no futuro isso mude, mas hoje eu acho que é inviável o sistema de capitalização. Quanto à inclusão de estados e municípios, eu acho que essa discussão ela foge do bom senso. E vou explicar por quê. Se a gente está colocando uma regra padrão para todas as pessoas, qual que é o problema de nós incluirmos servidores públicos, estaduais e municipais ou do Distrito Federal? Se a regra é para todos, ela tem que ser para todos. Agora, incluir ou não estados e municípios é só uma questão de tempo, porque nenhum estado, nenhum município poderá conceder benefícios diferentes do que está previsto na Constituição Federal. Se a gente não inclui o estado e o município por meio de emenda constitucional, cada município vai ter que fazer uma lei municipal, cada estado vai ter que fazer uma lei estadual. Imagina o custo disso para a sociedade, onde nós temos hoje quase 2.000 municípios com regime próprio de previdência. E todos os estados do Distrito Federal têm também. Imagina só a disparidade, as discussões, o que nós teríamos de ativismo jurídico para resolver problemas de leis inconstitucionais, concedendo benefícios que poderiam ser regrados pela Constituição Federal. Não estou concordando com os benefícios, estou dizendo só da questão da inclusão de estados e municípios. Do jeito que está na PEC paralela, que foi jogada para a PEC paralela, não vai ser nesta emenda constitucional, porque ela só pode ser supressiva, se você muda não pode mais incluir, que está se colocando que a partir do momento que os estados aprovem a reforma da Previdência em cada âmbito, todos os municípios estariam abraçados pela reforma do Estado. E o prefeito, ou melhor, o município, tira o prefeito, o município teria 360 dias para dizer se quer ou não quer aderir a essa regra que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou. Ou seja, de uma forma ou de outra, o dano fica menor, porque você não vai ter todos os municípios tendo que fazer uma lei, somente os estados, e os municípios poderão aderir ou não, e se não quiser aderir, vão ter que fazer uma lei específica. Ainda assim, a gente sabe que não é um cenário que a gente vive aqui em Campinas, lá em Ribeirão Preto, São Paulo, capital, mas imagina que nós temos municípios que não conseguem sustentar na Previdência Social, e se eles fizerem uma lei municipal, eles podem ter regras diferentes de aposentadoria. Imagina o que isso pode gerar de déficit para a Previdência e que, no final das contas, servidores públicos que não puderem ser sustentados por um regime próprio vão acabar caindo no regime geral. Ou seja, não tem sentido a gente estabelecer regras de aposentadoria para todos e preservar regras de aposentadoria diferentes para servidores públicos. Principalmente porque
Os servidores públicos, teoricamente, já estão no regime geral da Previdência. Porque quem entra depois das emendas constitucionais já não vão se aposentar mais com integralidade e paridade, que é só até 2003. Então, é uma discussão que, na minha visão, ela é desnecessária e gera um custo muito grande para a sociedade, não é para o Estado e para o município, para a sociedade. O bom é que a gente tem as regras, essas regras valem para todos e assim tem que ser. Agora, para que ficar brigando quando nós vamos incluir um ou outro, se a gente pode incluir todo mundo agora? Né? Na verdade, nós teríamos uma situação diferenciada, né? Quer dizer, a inclusão agora para servidores públicos federais. Se nós pegarmos as regras de transição, o ato das disposições constitucionais transitórias que está nessa emenda constitucional, em muitas delas, elas já se aplicam para estados e municípios transitoriamente até que seja aprovada uma outra lei. Aí que acontece? Com a aprovação da lei, teria que ter uma lei complementar, cujo quórum é de 3/5 e não de maioria simples, para os estados incluírem. São Paulo já tem. Então, teoricamente, se a reforma da Constituição Federal for aprovada hoje e a PEC paralela for aprovada e o governo do estado de São Paulo já tem uma previdência já instituída, ela seria recepcionada pela Constituição Federal e automaticamente todos os municípios estariam, do jeito que está na PEC paralela. Aí o município teria que fazer um ativismo legislativo para poder sair de onde já estaria incluído em razão da introdução por regra estadual. Mas digamos assim, essa aceitação do Estado das regras da reforma federal, ela se daria para uma lei complementar. Uma lei complementar. No seu entendimento, isso seria constitucional? Uma aplicação da lei complementar para mudar regras constitucionais? Na verdade, a lei complementar ela só vai ser inconstitucional se ela não obedecer à Constituição. Daí que eu digo porque é uma discussão desnecessária a inclusão de estados e municípios, porque qualquer lei que você aplique que não obedeça aos critérios, os parâmetros colocados na Constituição Federal, ela vai parar no Supremo Tribunal Federal. Se você estabelece uma lei estadual fora dos parâmetros ditados pela Constituição Federal, ela é uma lei inconstitucional. Sim, mas para mudança porque as regras de previdência estão na Constituição. Para você fazer uma emenda constitucional, para você alterar a Constituição, você tem um quórum qualificado. Sim. E aí você vai ter uma lei complementar que também tem um quórum qualificado, mas inferior ao outro, a da Constituição, para provocar mudanças na Constituição. Sim. Será que isso seria constitucional? Quando a gente fala em normas constitucionais, nós temos vários tipos de normas constitucionais. Nós temos uma norma constitucional de eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Quando a Constituição Federal diz, nos termos da lei complementar deverá ser assim, a Constituição Federal está delegando para a lei complementar regulamentar essa situação. Então ela não seria inconstitucional, porque a Constituição está dizendo que vai ser por lei complementar que vai ser regulamentada aquela situação. Porém, ela não pode sair fora dos parâmetros ditados pela Constituição Federal. Certo? Vamos pegar um exemplo. Lei complementar que estabelece o benefício da pessoa com deficiência. É uma lei complementar que muda regras de previdência. Mas a Constituição Federal diz que os benefícios das pessoas com deficiência será regulamentado por lei complementar. Então, essa lei complementar ela está acontecendo por ordem constitucional. Então, ela não é inconstitucional. Ela poderia ter regras inconstitucionais se ela desobedecesse os parâmetros fixados pela Constituição. Tá, então, seria uma questão do tudo ou nada. Porque, digamos assim, hoje você tem determinadas regras. Essas regras vão ficar vigentes enquanto não tiver essa lei. Mas, então, o Estado não poderia ter, digamos assim, regras de transição próprias. Ele não poderia acolher aquilo lá, mas ter também suas regras próprias, não poderia? Não. É justamente isso que se quer evitar, né? Quando a gente fala da questão das regras, a gente tem que ver o espírito da lei, que é a vontade do legislador. Então, quer dizer, quando a gente vê lá um artigo que foi alterado, vamos pegar, que foi colocado aqui da LOAS, que tem tudo a ver com o que você está dizendo, mas vai ficar mais fácil de explicar com um exemplo que aconteceu aqui agora. A LOAS,
eles estavam constitucionalizando a questão do 1/4 da renda familiar do salário mínimo. Se ficasse na Constituição Federal lá 1/4 do salário mínimo, qualquer interpretação diferente daquilo não seria possível. Então, eles tiraram o 1/4 da LOAS da Constituição Federal. Então, eles desconstitucionalizaram este requisito. E disseram o seguinte: as famílias de baixa renda. E aí, então, você vai ter uma regulamentação, Lei Orgânica da Assistência Social. E aí você tem leis federais, que são leis ordinárias, não são nem leis complementares, que diz, por exemplo, que você pode excluir da renda familiar a renda do idoso se os dois tiverem mais de 60 anos. Significa o quê? Que nós estamos usando a Lei do Estatuto do Idoso, que é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, para poder ser aplicada, a gente chama de aplicação chama heterointegração de normas, são normas diferentes, estão sendo heterointegradas de interpretação de normas para poder gerar um benefício que não seria gerado se você não tivesse a interpretação utilizando o Estatuto do Idoso. A mesma coisa acontece com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente parte para um arcabouço de legislação, a gente tem uma teoria, que a gente chama de teoria do ordenamento jurídico, no qual nós podemos interpretar a regra constitucional utilizando todas as normas que estão valendo. Então, se a renda do idoso não vai entrar na média familiar, se os dois tiverem mais de 60 anos, e vão ter, porque o LOAS é 65, então você pode ter 2 LOAS dentro da mesma casa, porque a renda de um não entra na média do outro. Certo? Agora, isso não está na Constituição Federal. A Constituição Federal ela dita o quê? Regras gerais que vão ser densificadas em regulamentação de leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos. Porém, essas normas infraconstitucionais elas não podem infringir os parâmetros e os ditames da Constituição Federal. Daí porque eu acho que é uma discussão desnecessária essa questão de estados e municípios serem incluídos ou não, porque por mais que você queira fazer alguma coisa, você não pode fazer nada que seja contrário à Constituição Federal. E se a Constituição Federal está fixando os detalhes, e não é para fixar, ela tem que ser geral, mas ela está fixando, então significa que você tem que seguir essas regras. Agora, nós temos, que a sua pergunta conteve ali, uma questão técnica, que é a questão da vigência da norma no tempo. É claro que, enquanto uma regra não for regulamentada, vai continuar valendo aquelas outras. Aí é o direito adquirido. Quer dizer, quando eu comecei a falar aqui, eu falei que a reforma da Previdência ela não termina agora. Porque muitas situações de direito adquiridos ainda vão ser perpetrados em regras anteriores até que haja regulamentação. Muitas regras de transição que estão na reforma constitucional vão ser aplicadas até que você não tenha uma lei ordinária, uma lei complementar de acordo com aquilo que está sendo solicitado nas normas constitucionais. Então, se a norma diz, olha, nós temos que tratar a pessoa com deficiência e ter uma aposentadoria diferenciada nos termos da lei complementar, significa que a lei complementar é a que vai dispor sobre isso. Até porque nós temos que ter uma flexibilidade, porque a Previdência tem que mudar de acordo com a mudança da sociedade. Você quer ver um exemplo de norma constitucional que é inconstitucional e que é inconstitucional por aplicação de leis? O casamento de pessoas do mesmo sexo. Está lá na Constituição Federal. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Mas você faz casamento de pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, é uma norma constitucional que ficou completamente em desuso. Por quê? Porque não é isso que a sociedade quer. A lei nada mais é do que o que a sociedade quer. E se a lei não muda, a jurisprudência muda. Está aí, por exemplo, a mudança o nome social das pessoas, a questão da filiação multiparental, quer dizer, colocar na certidão de nascimento o nome de 2 pais e uma mãe. Quer dizer, a gente sempre... O que a sociedade fala? Não é pai não é quem cuida? Então vamos colocar isso na certidão de nascimento. Do pai sócio afetivo
e o pai biológico. Quer dizer, nós estamos nem falando de lei, nós estamos falando de interpretação judicial. Doutor Hilário, chega no trilhão ou não? Oh, do jeito que estão tirando tudo aí, até eu faço essa economia em casa, né? Porque, então, essa questão do trilhão, né? Você vê, a proposta que está na PEC, segundo o Tasso Gereissati, com uma avaliação de um instituto independente, chega a 1 trilhão e 300 bilhões, quer dizer, ultrapassa, né? Por quê? Porque é restrição de direito, aumento de contribuição. Agora, eu quero ver mesmo acontecer a tributação do agronegócio, como está na PEC paralela. Quer dizer, com certeza essa PEC paralela vai dar muito panos para mangas e estão colocando para lá tudo que é discutível para ser avaliado. Agora, era para discutir agora, não depois. Você joga tudo para depois. O que é complexo e aprova só o que é fácil. E o que é fácil? É tirar benefício. Vinícius, vou fazer para você a pergunta. O Jonas é o presidente da Associação dos Prefeitos no Brasil. E acabamos de ouvir aqui a importância da inclusão dos municípios e estados. Afinal, vai ter um trabalho mais forte na Câmara aqui de Campinas, nesse sentido de trazer os municípios e os estados realmente para a questão da Previdência, ou a gente vai levar em banho-maria? Pelo que eu acompanhei até pela imprensa, né, é que o prefeito Jonas, que é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, ele tem buscado, junto aos ministros afins, a questão da inclusão, né? Então, eu acho que, pelo menos, como ele representa os prefeitos estão empenhados nisso, né? Agora, aqui na Câmara, assim, que eu tenha ciência de algum movimento nesse sentido, pelo menos até hoje eu não vi. Mas tem um clima favorável em relação aos funcionários públicos municipais? Como é que você tem visto isso? Não vi. Na Câmara eu não vi debate assim, nesse sentido. Assim, pelo menos publicamente eu não vi. Só se passou e eu não percebi, né? Mas não vi. Eu não vejo na Câmara uma convicção formada nesse sentido. Por enquanto. Os vereadores não estão tratando o tema com o devido cuidado como a sociedade como um todo traria? Ou não, não é isso? Não tem a relevância? Não, pelo contrário. Eu acho que a Câmara fez vários debates já em relação, inclusive, ao Camprev, as formas de previdência na cidade. Já teve várias discussões, mudanças de legislação, e aí com certeza tem muito debate, né? E aí são opiniões bem divergentes entre os vereadores e ainda vai ter muita discussão pela frente, né? Eu me referi mais a essa questão do Estado e do município, porque também a Câmara não tem tanto alcance, né? Mesmo que a Câmara saia com uma opinião formada ou com uma... acredito que o Congresso não vai mudar a opinião dele por conta da Câmara de Campinas, acho que é mais nesse sentido que eu penso, em relação à inclusão dos estados e dos municípios, né? Não deveria ser isso, porque na realidade o que está acontecendo é nas assembleias legislativas estaduais e nas municipais, quem é a oposição quer deixar a batata quente na mão da situação, e quem é a situação não quer puxar para não ter a indisposição de 2020. Então a gente fica nesse banho-maria. O que precisava era ter uma Câmara realmente com uma responsabilidade fiscal para ter uma definição clara, uma definição na discussão aqui com os funcionários públicos, e a gente não vê muito isso em Campinas. Quer dizer, é quase que uma irresponsabilidade a forma como a Câmara vem tratando esse tema que é vital para o país e de uma forma tão irresponsável, tão em banho-maria, sem realmente colocar as cartas na mesa e trazer a importância que a Previdência tem. Não lhe parece isso? E que eu não posso falar pela Câmara, né? São 33 vereadores, eu só posso falar por mim. Faz 11 anos que eu exerço mandato aqui na Câmara, e os 11 anos bem responsáveis, né? Agora, se tem algum vereador que não é responsável, aí eu não tenho como falar por ele. Acho que se a Andréia e a Roberta quiser fazer alguma
consideração final. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, a você, Vinícius, por ter aceitado essa parceria e principalmente a Hilária de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Doutor Hilário, quiser fazer a consideração final e também agradecendo em meu nome a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Ok. Bom, eu agradeço o convite, a receptividade da Câmara Municipal, na pessoa do vereador Vinícius. Agradecer a presença de vocês aqui numa sexta-feira, né? Agora são 9 horas da noite, né? Ainda dá tempo de tomar uma cervejinha, né? Sexta-feira, né? Bom, mas a mensagem que a gente deixa de tudo isso é que nós somos o reflexo de tudo que está acontecendo na sociedade. Óbvio que a gente tem que trabalhar no sentido de buscar um equilíbrio social, buscar a conversação, buscar um consenso na sociedade, mas muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue aquilo que a maioria quer. Apesar da maioria estar sempre sendo representada, infelizmente a gente não consegue obter todas os nossos anseios. Às vezes porque a gente não consegue ver a longo prazo, a gente quer ver o nosso caso pessoal, ou porque a gente não está preocupado com a questão da solidariedade, do assistencialismo e daquilo que é próprio do Estado, né? Se hoje nós temos um Estado intervencionista, é porque, na verdade, esse Estado intervencionista ele precisou ser intervencionista para poder equilibrar o desequilíbrio que existia dos princípios puros de liberdade. Então, a gente sabe que o Estado ele tem um papel muito importante nisso. Tanto que a gente percebe que, muitas vezes, quando o Estado não consegue atingir o objetivo, nós temos aí o terceiro setor que procura essas informações. Infelizmente, não é só o primeiro setor, que é o Estado, não só o segundo setor, que são as empresas, não só também o terceiro setor. Todos os setores acabam se contaminando de alguma forma por alguma razão, né? E nós aqui, não cabe, pelo menos a mim, ficar descobrindo quais são as razões pelas quais as pessoas se contaminam. No final das contas, a gente tem regras, essas regras, quer queira, quer não, são regras postas, são regras que vão ser aplicadas, e o que a gente procura é passar para as pessoas os conhecimentos que a gente adquiriu para que elas possam exercer com qualidade os seus direitos, né? Infelizmente, existem situações que estão fora do nosso controle. E esse controle, obviamente, não é feito por nós diretamente. Então, obviamente, que a sociedade civil tem que mostrar a cara, tem que participar, tem que mostrar os interesses dela, lutar pelos seus direitos. E a partir do momento em que essas regras sejam votadas, sejam aplicadas, como em qualquer país democrático, a gente tem que cumprir as regras que a gente tem. Se a gente não concorda com essas regras, nós temos os caminhos legais para poder contestá-las. Então, a gente acredita que com a educação previdenciária, com essa questão de nós podermos não concordar com tudo que nos é imposto e usar as instituições, cada uma no seu estágio, para poder fazer frente às coisas com que a gente não concorda, eu acho que esse é o caminho. Porque nem sempre a gente está certo, nem sempre a gente está errado, e a gente precisa de um poder constituído para poder resolver essas questões, em todos os seus 3 âmbitos, no executivo, no legislativo e no judiciário. E, muitas vezes, as questões do legislativo e do executivo acabam sendo resolvidas no judiciário. Mas, de forma inédita, nós estamos começando a ver também o judiciário tendo os problemas dele sendo resolvidos no legislativo. Enfim, tomara. Enfim, então, para você ver como é que está, né? Se nós tivemos em 88 um capítulo novo na Constituição Federal chamado da Ordem Constitucional, é porque o próprio legislador constituinte originário percebeu que havia uma desordem social. E é uma desordem que a gente está vivendo e que a gente, obviamente, tem a dura tarefa de tentar consertar. Alguns como cidadãos, outros como vereadores, outros como deputados, os federais, estaduais,
enfim, outros como presidentes, governadores, prefeitos, enfim. Essa é a função que a gente delega para pessoas que nos representam, são funções que nós temos que fazer e, obviamente, a gente tem que trabalhar juntos buscando esse interesse. Sobretaxar IPTU, de inviabilizar investimento, de inviabilizar empresa, porque o custo da Previdência, o custo da máquina pública, o único jeito de não caçar o Jonas por irresponsabilidade fiscal é aumentando o IPTU, tá certo? Então, daí a importância de fazer uma reforma, justamente para diminuir esse custeio. Não é? Então deveria estar na pauta primária da Câmara e forçar o próprio Executivo assim, colocar na pauta uma reforma da Previdência, baixar o custeio da máquina pública, de modo a baixar o IPTU, e a gente voltar a ter Campinas um centro de pesquisa, tecnologia, investimento em empresas, enfim, nós estamos travados justamente porque o Estado ficou maior, a carroça ficou mais pesada. Eu concordo em parte com isso, né? Esse dia eu fui dar uma palestra sobre Previdência e antes de mim quem disse foi uma profissional que trabalha para servidores públicos e ela veio com um discurso dizendo que o Estado tinha que resolver os problemas. Só que a gente, se for buscar a definição histórica e o conceito histórico de Estado, é população, governo e território. O Estado tem que resolver. O Estado são pessoas. Pessoas que não querem resolver problemas. Né? E eu estou dizendo isso não do cargo eletivo, que amanhã pode não estar aqui, do prefeito, do vereador, do governador. Eu estou falando das pessoas que estão e vão continuar aqui, dos servidores públicos. Esta é uma responsabilidade. Se nós não temos ações judiciais, é porque a Procuradoria não está fazendo. Se nós não temos ações judiciais, é porque a sociedade civil, como a OAB, não está fazendo. Nós temos na Constituição Federal o elenco das pessoas que podem fazer uma ação civil pública, ações que podem fazer, que tem a competência originária para poder tomar as atitudes. Quando a gente fala de um cargo que, na verdade, não é de investidura de cargo como, por exemplo, servidor público, nós estamos falando de algo transitório. Né? Quer dizer, o prefeito que está, o vereador que está, o deputado que está, o presidente, o governador, e que muitas vezes é uma sucessão de a gente não analisar como é que a coisa chegou até a mão do outro. É como o homem ou a mulher que começa a ter uma união estável com outro homem ou outra mulher e vem um filho mal educado do casamento anterior. Você não vai resolver nunca esse problema. E não foi você que criou. Né? Então, quer dizer, quem é que estava lá? O pai e a mãe. O pai e a mãe não educou. Quer dizer, não é o outro companheiro que vai resolver o problema. Porque ele pode nem ficar também por um problema desse, né? Cara, não quero ficar nesse casamento. Né? Eu vou sair. Eu entrei, mas não sabia como é que era. Né? Então, eu acredito, né, que a responsabilidade está na mão dos servidores públicos. Por isso eles têm estabilidade, por isso tem remuneração melhor e tem regras diferentes de aposentadoria. Né? Então, o servidor público tem estabilidade justamente para poder se pôr na frente e resolver os problemas em todos os entes estatais. Né? E, obviamente, usando os poderes constituídos para tudo isso. Doutor Hilário, nós tínhamos combinado até às 21h, então eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Poder Legislativo de Campinas e a gente pode continuar a permanecer aqui e continuar as nossas conversas. Mas agradeço a presença de todos e uma boa noite. Eu declaro encerrado o nosso evento. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Bom, viu? Parabéns aqui. TV Câmara, Campinas.